Um, dois, três, gravando! Para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, exame teórico do Detran e Ciretrans. Você que está tirando a PPD, o que significa a sigla PPD? Permissão para dirigir. Válida em todo o território nacional por 12 meses. Para você ter ideia, apesar de você estar vendo e ouvindo um vídeo, ele está sendo gravado ao vivo. Bom dia, pessoal! Bom dia! Temos as pessoas presentes e também online, remoto, fazendo em casa, através do tablet, notebook ou celular. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz alguns ditados aqui em sala de aula e agora estamos fazendo uma revisão. Então essa é uma videoaula de revisão sobre direção defensiva. Se cair na tua prova ou na prova das pessoas que aqui estão em sala de aula, online e presencial, quantas horas aulas são obrigatórias na matéria direção defensiva? No módulo, na disciplina direção defensiva, quantas horas aulas? 16 horas aulas. Isso, 1 hora aula significa que 50 minutos de aula foram apresentados. Então, o primeiro exercício de revisão, eu lembro, o primeiro exercício de revisão aqui, eu lembro a sequência. Aí, em seguida, algum candidato a PPD vai me ajudar a relembrar com a leitura. O que é direção defensiva? Esse foi o primeiro exercício ditado aqui em sala de aula. São 9 exercícios, esse é o primeiro. O que é direção defensiva? Dirigir de modo a evitar acidentes. Por mais que outros condutores cometam erros, os condutores conseguirão diminuir as consequências de um acidente inevitável. Então, o que é dirigir ou pilotar defensivamente? É aquele modo seguro, é aquele modo prudente, é aquele modo com atenção. Dirigir defensivamente ou pilotar defensivamente de modo a evitar acidentes. Por mais que outros condutores cometam erros, você, motorista defensivo, conseguirá diminuir as consequências de um acidente inevitável. Exercício número 2. O que é automatismo? O que é automatismos? Se você pesquisar na internet essa palavra, automatismos, o que você vai encontrar lá? Automatismos são ações, reações, tomadas de decisão pelo ser humano em geral, de maneira automática. Automatismo vem do automático, para você que está vendo e ouvindo esse vídeo agora. Para as pessoas que estão aqui em sala de aula e em casa, tem algumas coisas no nosso dia a dia, no cotidiano, que a gente é no automático. Um exemplo. Celular no bolso, de repente vibra, é automático, a pessoa já queria meter a mão no bolso para pegar o celular. Se estiver pedalando uma bicicleta, esse é um exemplo de automatismo errado. O celular vibrar, você está de bicicleta, o celular vibrar e você pegar o celular para ler, se a bicicleta está em movimento, se você olha, se você desvia a tua atenção do trânsito, você é ciclista, com o celular, com as mensagens, na hora de trocar uma música, em algumas situações você não consegue perceber um buraco na ciclovia, na ciclofaixa, você não vai conseguir perceber o ciclista que está vindo na contramão, de repente ele está vindo na contramão, na ciclovia, ciclofaixa, pertinho do teu lado. De repente você com bicicleta, na rua, quando não tiver ciclovia, não tiver ciclofaixa, o ciclista vai ter que estar na rua, perto do meio-fio, no mesmo sentido dos veículos, com prioridade sobre os veículos. Mas vibrou o celular, você pega para ver, de repente você não vai ver nem o carro estacionado. Então é perigoso. Automatismo, então, são ações, reações, tomadas de decisão pelo motorista, de maneira, modo automático. Então, automatismo vem do automático. Um exemplo de automatismo errado. Tem piloto e passageiro de moto que só veste o capacete quando está em cima da moto. Automatismo errado esse. É muito perigoso você em cima da moto e ajustar o teu capacete depois de subir na moto. Tem vários vídeos na internet de pessoas
em cima da motocicleta, sem o capacete e desequilibrar a moto, não aguentar com o peso e cair, bater a cabeça. Traumatismo craniano. Você pensa assim, meu, que morte boba. Exato, bem boba mesmo. Você deverá vestir o capacete antes de subir na moto. Para você que está fazendo a aula prática, ou você que já passou no teórico, com certeza o teu instrutor prático de moto vai te avisar que você só deve subir na moto depois de vestir o capacete. Quem sobe na moto com o capacete vestido é um automatismo correto. Quem sobe na moto e ajusta o capacete depois que subiu é automatismo incorreto. Outro exemplo de automatismo incorreto: tem condutores de automóvel que só colocam o cinto de segurança depois que o veículo está em movimento. Não! O cinto de segurança deverá ser colocado por todos os que estão dentro do automóvel antes do veículo entrar em movimento. Então, automatismo incorreto: movimentar o veículo e pôr o cinto. Automatismo correto é colocar o cinto antes de ligar o automóvel. Lembrando que quando você entra no carro, fecha a porta e tem uma sequência, que é o beck. Você já ouviu falar do beck? Não é esse beck aí que você está pensando, não. Não é o cigarrinho do Bob Marley, não é esse aí. É o procedimento que deverá ser feito, aplicado no dia do teu exame prático. Primeira providência é fechar a porta. Professor, claro, né? Fechar a porta, né? Mas vocês já viram automóveis no trânsito com a porta semi-aberta? Não totalmente fechada? Se no dia do teu exame a porta na baliza ficar semi-aberta, você já inicia o exame perdendo 2 pontos. Se você fizer todo o percurso com a porta semi-aberta, o exame de rua, você também perde 2 pontos. Pode perder até 5 pontos no dia do exame prático da categoria B, de carro. Então fecha a porta. Depois, o que é o beck? B de banco, essa é a ordem, depois de fechar a porta. B de banco, E de espelhos, os 3 espelhos. Lembrando que o retrovisor de dentro, interno, é o que manda na baliza. Se você não enquadrar, se você não arrumar, não ajustar o retrovisor de dentro perfeitamente, dificilmente você consegue fazer a baliza. E em terceiro, quarto passo, vamos dizer assim, depois de fechar a porta, é o C de cinto de segurança. Banco, espelhos, cinto de segurança. Qual é a maneira correta de segurar o volante? Posição 9 e 15 ou 10 e 10, imitando os ponteiros de um relógio. Então, próxima questão. Quais são as 3 falhas humanas que podem ocasionar um acidente de trânsito? Quais são as 3 falhas humanas que poderão ocasionar um acidente de trânsito? Antes de dar a resposta, para você que é inscrito no meu canal, no YouTube, hashtag Prof. Ronald Crimin. Obrigado pela sua inscrição, para você que já é inscrito. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações. Para você que ativou o sininho, todos os vídeos que eu postar, chegará a notificação ao seu conhecimento. Deixa o teu like, não esqueça de dar o joinha lá. Compartilhe. Legislação atualizada, hashtag Prof. Ronald Crimin. Teu pai já é habilitado há mais de 10 anos? Mais de 20, 30, 40? Legislação atualizada nesse canal. No dia 12 de abril de 2021, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu 57 alterações no código. O teu pai é da época em que podia na moto criança com 7 anos? Então hoje é proibido, sabia? Hoje na motocicleta só pode criança com 10 anos de idade ou mais. Também é proibido qualquer pessoa que não consiga cuidar da própria segurança. Você tem um amigo que gosta de beber? Ele enxuga o caneco? Se você for flagrado transportando ele na garupa da tua moto, a sua carteira definitiva CNH será suspensa por 6 meses. Isso! Então é importante no YouTube, hashtag Prof. Ronald Crimin. Próxima questão: quais são as 3 falhas humanas que poderão ocasionar um acidente de trânsito? Resposta: imprudência, negligência e imperícia. Para você que acertou, coloca um Czinho de certo. Quais são as 3 falhas humanas? Imprudência. Você tem um exemplo de motorista imprudente?
Eu tenho exemplo de um motorista imprudente, aquele que bebe e vai dirigir, aquele que ultrapassa no local proibido, aquele que excede os limites de velocidade. Você tem um parente que fura o sinal vermelho? Ele é um imprudente. Por quê? Porque ele coloca em risco a vida dele, do filho dele que está no carro, da esposa e dos demais usuários da via. O imprudente coloca em risco a vida de todos. Ele desrespeita tudo, né? Imprudente. Um exemplo de condutor negligente. Ele está vendo que o pneu está murcho, ao invés de ir ao posto, né, calibrar os pneus. Lembrando que a calibragem dos pneus, pessoal, a recomendação periódica é uma vez por semana. Uma vez por semana, calibrar os pneus. Ele percebe que o pneu está murcho e vai trabalhar com o pneu murcho. Ele não está nem aí, ele é negligente, ele é desleixado. Ele percebe que o tanque de combustível está na reserva, o que ele faz? Ele, ao invés de ir ao posto abastecer, ele vai trabalhar. Ele vai negligenciando, ele vai empurrando com a barriga, ele vai desdenhando daquela situação. A segurança para ele vem em último lugar, tanto faz como tanto fez. Esse é o piloto ou motorista negligente. A outra falha humana que pode ocasionar um acidente de trânsito é a imperícia. Imperícia, ela vem de encontro com a falta de habilidade, concordam? Falta de habilidade é imperícia. Um condutor foi fazer uma ultrapassagem e envolveu-se num acidente por falta de habilidade. Qual foi a falha humana? Imperícia, falta de habilidade. Quando a pessoa tem perícia, ele tem habilidade, ele tem conhecimento. Alguns acidentes acontecem com recém-habilitados. Para entrar na garagem, tem algumas pessoas que acabou de fazer a habilitação e ela não tem noção de espaço ainda e acaba deixando a lateral do carro no portão. Imperícia. Por que aconteceu esse acidente dela raspar toda a lateral do carro no portão? Por falta de habilidade. Ela não tem conhecimento, ela não tem perícia. Nas autoescolas, você não ouve falar que o aluno fez aula de moto com garupa. Você vai desenvolver uma habilidade para o exame prático de moto. A perícia do piloto recém-habilitado com um passageiro, ela vem depois. Depois que você conseguir entender o teu peso, o peso da moto, aí você coloca um garupa. No meu ponto de vista, para você que está vendo esse vídeo agora, eu sou instrutor no litoral do Paraná, em Paranaguá. Por muitos anos eu dei aula de moto e aula de carro. No meu ponto de vista, tem que ter um garupa na tua aula de moto. Tem que ter um garupa. Claro que não é confortável para você que é casado. De repente você chega na autoescola lá e vê um instrutor na garupa da moto. É chato, é uma situação chata. Mas nada impede que o instrutor pegue a outra aluna e suba na garupa da moça. Nada impede. E o instrutor ali não tem problema em ir na garupa ali do aluno. Não tem problema. Agora da aluna eu acho que não é nada confortável. Mas nada impede de pedir para uma instrutora mulher subir na garupa. Nada impede de uma aluna mulher subir na garupa, porque ela tem que aprender. Precisa aprender. Imagina, tira a carteira para a moto, ela aprende com o peso dela, o peso da moto, passa no exame, aí de repente se mata quando vai levar o namorado no cinema, por exemplo. Eu acredito que tem que saber. Sim, como se comportar com um garupa. Lembrando que você não faz aula de moto com sacola no guidão. É infração gravíssima. Para você que está vendo esse vídeo agora, são 4 categorias de infrações: leve, média, grave e gravíssima. Na leve perde 3 pontos, o valor da multa R$ 88. Na média perde 4 pontos, o valor da multa R$ 130. Na grave perde 5 pontos, o valor da multa R$ 195. Aí temos a gravíssima que perde 7 pontos, o valor simples R$ 293. Mas a gravíssima pode ser multiplicado o valor por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60, o que multiplica o valor. Você não aprende a fazer aula de moto com sacola no guidão, no braço, ou capacete no braço. Se você for flagrado com capacete, um na cabeça normal e um no braço, é uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira, multa de R$ 293. Para você que tem a
a definitiva 7 pontos e uma multa de R$293. Para você, lógico que para você que tem a PPD, permissão para dirigir, não vai sair pilotando, porque durante um ano é proibido infrações graves, gravíssimas ou 2 médias. Está transportando sacola, Eu conheço pessoas que saem do supermercado com a compra do mês na moto. Meu Deus! Desestabiliza, ele coloca em risco toda uma segurança que foi feita para todos. 7 pontos na tua carteira, tá? Se você tiver a provisória, você vai ter que fazer tudo de novo. Não pode. Então, a aula de moto não dá habilidade para transportar sacola na moto. Não tem perícia. Então, imperícia é a falta de habilidade. Tá bom? 3 falhas humanas que podem ocasionar acidentes: imprudência, negligência, imperícia. Próxima questão. Qual é o objetivo da direção defensiva? Qual é o objetivo da direção defensiva? É você sair da tua casa e chegar vivo no teu trabalho. Você sair vivo do teu trabalho e chegar a ver a tua esposa novamente, ver teu filho, ver tua mãe, teu pai, as pessoas que moram com você. Professor, eu moro sozinho. Mas tem a tua casa lá, o teu aconchego, o teu sossego te esperando, né? O objetivo da direção defensiva é de uma viagem perfeita, sem falhas, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atraso nos horários. Você tem um compromisso e sai em cima da hora do compromisso. Se você sair 10 minutos atrasado, você vai chegar 10 minutos atrasado. Não adianta furar o sinal vermelho para ganhar tempo. Não adianta ultrapassar em local proibido. Não adianta exceder os limites de velocidade. Saiu atrasado, vai chegar atrasado. Então, para isso, se organize, reserve um tempo. Então, nessa situação, se você mora a 10 minutos do trabalho, você vai sair faltando 10 minutos? Não, você não vai sair faltando 10 minutos. Saia antes, reserve um tempo. Qual é o objetivo da direção defensiva? É não abusar do veículo. Tem condutores que, excedendo o limite de velocidade, ele excede os limites do veículo. Tem condutores, o objetivo da direção defensiva não é você exceder também os teus próprios limites. Tem profissionais do trânsito que cedem os próprios limites, ele está com sono, ele continua dirigindo. Para a gente que trabalha na área portuária, né? Quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Aí ele cansa muito mais, ele vai estar com sono, aí ele vai abusando dele. Ele não está sendo defensivo, ele está sendo negligente, ele está negligenciando aquela situação de cansaço, ele está ali achando que dá certo. Em alguns casos utilizam até drogas. Uma bem conhecida é o rebite. O rebite é uma droga, tarja preta, que corta a necessidade de sono no cérebro por um instante, mas em seguida ele adormece, porque vai acumulando aquela necessidade de sono, vai acumulando, quando vem, pum, dorme. Então o objetivo da direção defensiva é de uma viagem perfeita, sem cometer infrações, sem atraso nos horários, sem faltar com a cortesia no trânsito. Esse é o objetivo da direção defensiva. Próxima questão. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana? Segundo a OMS. O que significa, já caiu na prova, hein? O que significa a sigla OMS? Organização Mundial da Saúde. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana? Olha só, essa porcentagem, ela é alarmante. Nós temos que acender uma luz de perigo aí, de atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o trânsito mata mais do que arma de fogo. A cada 1 hora, 15 pessoas morrem em acidentes de trânsito. A cada 1 hora, uma família fica sem um pai, sem uma mãe, sem um filho, sem um tio, sem um avô, sem a avó, por causa da imprudência, negligência e imperícia.
Hoje é dia 14 de agosto de 2023, passamos das 10 horas da manhã, inverno. Dezenas, centenas de pessoas no Brasil, milhares, saíram pela manhã e não vão chegar no final da tarde em casa, por causa da imprudência, negligência e imperícia. Segundo as estatísticas, os acidentes acontecem com jovens de 18 a 36 anos e recém-habilitados. Por quê? Porque eles começam a entrar no automatismo e aplicar a própria regra e acaba se acidentando. Imagine, os acidentes acontecem perto de casa, em uma distância de 30 quilômetros. De repente você conhece alguém, o pessoal que está aqui na sala de aula, você que está vendo esse vídeo, o pessoal que está em casa, você tem o conhecimento de pessoas que se acidentaram pertinho de casa, 2 quadras de casa. Pessoas que morreram a 1 quadra de casa, porque ela fica mais vulnerável, né? Ela entra naquela autoconfiança de que já sabe, de que já conhece. Aqui, ele mora no bairro, então ele sabe, ele conhece os vizinhos, ele sabe quem é imprudente, até ali no bairro ele conhece. Ele sabe onde tem o semáforo, ele sabe onde tem placa de parada obrigatória, ele sabe onde tem buraco, ele sabe, ele conhece, ele entra naquele ciclo vicioso, pensativo de que ele sabe, e acaba não levando em consideração que tem pessoas de outro bairro que não conhecem o bairro em que você mora, não conhece ali onde é a preferência tua. De repente, você tem que levar em consideração que tem donos de automóveis que não fazem manutenção nos freios. De repente você faz, mas vai que o outro não faz. Eu conheço aqui, tem um semáforo, sinal verde para mim. Você sabe como o condutor que está vindo da via transversal é aquela que corta com a nossa. Aquele condutor que vem da direita, aquele condutor que vem da esquerda, ele está na via transversal. A maioria dos acidentes acontecem perto de casa. O sinal está verde para mim, o sinal está verde para mim, o sinal está verde para mim. Você vai confiar no sinal verde? Vai que a pessoa que está vindo da direita tem um mal súbito, desmaio, uma convulsão. Ele não vai parar no semáforo vermelho, ele vai atingir você. Passar no sinal verde, a legislação nos dá o direito de passar no sinal verde, mas a direção defensiva trata da segurança, da vida. Eu sei que tem uma placa de parada obrigatória para ele, mas tem situações que você vai ter que parar por apressadinho. A lei te dá o direito de passar primeiro, mas a direção defensiva, o objetivo é fazer você chegar em casa, em condições físicas, mentais, psicológicas, para ver teu filho, tua esposa, teu esposo, tua mãe, teu pai, né? Próxima questão. Explique acidente inevitável. Explique acidente inevitável. Mas antes de ir para essa questão, acidente inevitável, acredito eu que eu não falei a porcentagem, né? Quantos por cento dos acidentes de trânsito acontecem por falha humana? 90%. Imagina só, 90%. Os automóveis, pessoal, eles foram inventados para facilitar a nossa locomoção. Mas esse facilitar a nossa locomoção não é dirigir rápido, abusar do veículo, não. Imagina, tem muitas famílias morrendo, ficando paraplégica, tetraplégica, mutilada. 90% dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana. Você, piloto de moto, você, motorista de automóvel, é que tem que olhar para si e perceber se é possível ou não conduzir um veículo automotor. Atenção! Explique acidente inevitável. Para você que é aluno nosso, está com o manual em mãos, página 62, na introdução, para quem está na sala de aula, pegue a caneta, vamos entender a diferença de acidente inevitável e acidente evitável. Página 62, na introdução. Está escrito no final da introdução, na página 62. Acidente inevitável. Acompanhe comigo na leitura e pegue a caneta.
Acidente inevitável é aquele tipo de acidente em que o condutor fez de tudo. Circulem, fez de tudo. Circulem. Fez de tudo para evitar que o acidente acontecesse, e ele aconteceu. Então, acidente inevitável, Rodrigo, achou aí? Página 62. Acidente inevitável, acompanhe comigo na leitura aí, na página 62. É aquele tipo de acidente em que o condutor fez de tudo. Circulem, circulem, fez de tudo. Circulem, faça um círculo. Fez de tudo para evitar que o acidente acontecesse, e mesmo assim não conseguiu evitar. Por que ele não conseguiu evitar? Por causa do outro, ou por causa das condições do tempo. Na minha opinião, no meu ponto de vista, todos os acidentes são evitáveis. Todos os acidentes são evitáveis. Todos mesmo. Segundo a OMS, 90% dos acidentes falha humana. Todos os acidentes são evitáveis. Inevitável, na minha opinião, inevitável. Por mais que você faça tudo. Explica acidente inevitável. É aquele tipo de acidente em que você fez de tudo. Fez de tudo. O inevitável, ele vai acontecer. Quando ele acontece, o inevitável, por mais que você faça de tudo, não tem como evitar. Mas na minha opinião, todos os acidentes são evitáveis. Imagina só. Você faz de tudo para evitar. Você dirige na faixa da direita. A primeira regra de circulação no Brasil, o trânsito se faz pelo lado direito. É pelo direito. Esquerda é só para ultrapassar. Ou quando tem intenção no cruzamento virar à esquerda, né? Você posiciona o veículo na esquerda, mas não vai ultrapassar, é na direita. Você está fazendo de tudo, pôs o cinto de segurança, bebeu, mas não foi dirigir, ligou para o Uber. Você faz de tudo para evitar acidentes. Você não excede os limites do carro, está fazendo de tudo. Percebeu que o pneu está murcho, foi para o posto calibrar os pneus. Percebeu que o tanque de combustível está vazio, foi para o posto abastecer. Percebeu que a luz indicadora de direção pisca está queimada, foi lá no serviço elétrico, né, com o profissional, pediu para trocar a lâmpada. Você está fazendo de tudo para evitar acidentes. Aí deu sono, você parou o carro, descansou, foi num motel, descansou, né? Você está fazendo de tudo para evitar, tudo mesmo. Aí de repente começa a chover granizo, bolas de gelo, quebrou o para-brisa, já é um acidente. Inevitável, vai fazer o quê? Vai tentar buscar um lugar coberto, né? Seguro. Mas até você chegar num lugar seguro, de repente está de moto, derrubou da moto, está na condição de pedestre, uma pedra de gelo bem na cabeça, pode ocasionar um traumatismo craniano. Inevitável nesse caso, no meu ponto de vista, quando trata-se do atmosférico, né, do tempo, ele vai fazer o quê? Aí você está fazendo de tudo para evitar acidentes, está na beira-mar, de repente você olha o mar. Quando o mar começa a recuar para dentro, muito rápido, esse é um sinal de que vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? O tsunami. Essa é... como que você consegue entender que vai ter um tsunami? O mar começou a recuar para dentro, uma velocidade muito rápida, vai vir uma tsunami. Aí de repente você olha lá para o meio do oceano, a tsunami formada, uma onda, mais de 30 metros de altura, vai invadir a região costeira. Você lavou o carro, você não bebeu, você está bem na direita, devagarinho, vai fazer o quê? Inevitável. Acidente inevitável é aquele tipo de acidente que você faz de tudo, mas não consegue evitar, por causa das condições do tempo ou do outro, por causa do outro condutor. Imagina acidente inevitável, mais um exemplo, você está lá em Tóquio, capital do Japão. No Japão nós sabemos que tem muito terremoto, né? Aí daí você fez de tudo para evitar o acidente, aí o terremoto abriu um buraco na pista. 10 metros de profundidade, o carro caiu dentro. Inevitável. Para você que está vendo esse vídeo agora, entendeu? Inevitável. É aquele tipo de acidente em que o condutor fez de tudo para evitar, mas não conseguiu, por causa do outro, de repente, que não pensa igual a você. Você não bebe, ou talvez
beba, mas resolveu não dirigir. De repente teve outro condutor que pensou diferente. Ele bebeu e resolveu dirigir. Perdeu o controle da direção, você fazendo de tudo, não conseguiu evitar por causa da ação do outro. Esse é o exemplo de acidente inevitável, quando você faz de tudo, mas não consegue por causa do outro, ou as condições do tempo evitar que ele aconteça. Próxima questão. Segundo o OMS, a Organização da Saúde, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? Resposta A, 4%. 4%. Pessoal, por mais que vocês deixem o veículo ali o dia inteiro fazendo manutenção, você não pode confiar no serviço do mecânico. Por mais que seja recomendado pelo teu pai, pela tua mãe, por uma pessoa que conhece muito o profissional que vai mexer no teu carro, na tua moto. Lembre-se que ele é um ser humano e pode falhar. O ótimo profissional, o recomendado, ele também erra. Imagina deixar o veículo o dia inteiro numa oficina mecânica em que você não conhece a procedência. Você não pode confiar cegamente no veículo. Tem algumas oficinas mecânicas que infelizmente você deixa a bateria nova e volta a bateria velha. Você deixa o tanque de combustível cheio e volta pela metade. Você deixa ali o step novo e volta o pneu meia vida. Tem que ter cuidado quando você for fazer manutenção no teu veículo. Não pode. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4% dos acidentes são ocasionados por falha mecânica. Próxima questão. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condição das vias? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quantos por cento dos acidentes são ocasionados por má condição das vias? Resposta, 6%. Quando a gente fala em má condição da via, a gente já pensa no quê? Buraco, né? Mas não é só buraco. Os bairros, meu Deus do céu. A empresa de água, eu não vou falar o nome aqui agora, mas ela está fazendo tanta coisa, tanto buraco. É para melhorar, né? Mas, até essas obras, normal, obras na via, traz transtorno para o local. Traz, claro que traz. Mas é para melhorar. E quando chove muito, daí os operadores não conseguem trabalhar. Aí vira um caos. E quando aquela quantidade de lama para de receber água e recebe o sol, e os automóveis passam, aquela poeirada. Você pode varrer tua casa 10 vezes, você vai varrer mais 10. Então, quando a gente fala em má condições das vias, segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes 6%, por causa de buraco, pista escorregadia, desnível na pista, falta de acostamento, falta de asfalto, placas encobertas pela sinalização, falta de sinalização, né? Por isso, então 6% dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições das vias. Próxima questão. Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Resposta: educação, engenharia e esforço legal. O que seria a educação? No meu ponto de vista, a educação é a base dos 3 pilares. A educação ela é dada na escola, pelos órgãos e entidades executivas de trânsito. Quem é que deve levar a educação do trânsito para a escola? Autoescolas, CFCs, Detrans, Ciretrans, Polícia Militar, Guarda Municipal. São os órgãos e entidades executivos de trânsito que devem levar nas escolas a educação. O CONTRAN, órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do sistema todo, exige que na pré-escola, no ensino médio, nas universidades, os órgãos e entidades executivas de trânsito vão até lá e falem da importância das pessoas nas condições de pedestres, se respeitar as leis. Nas condições de ciclistas, respeitar as leis. O Conselho Nacional de Trânsito entende que se levar a educação para o jovem, ele vai ser uma pessoa mais consciente, mais educada.
para o trânsito. Em consequência disso, né, dessas palestras, a diminuição de acidentes. Educação. Esforço legal é o terceiro pilar. Engenharia, segundo pilar. Engenharia, o que seria? São as ruas e avenidas em perfeito estado, com a sinalização adequada e visível, espaço suficiente aos olhos do condutor, passageiro, piloto, ciclista, motociclista, para todos, para falar a verdade. A sinalização ela tem que estar posicionada na via em uma situação onde todos consigam enxergar, em perfeitas condições, né? Então essa seria a engenharia, as vias em ótimo estado. E esforço legal nada mais é que as fiscalizações blitz feita pelos agentes fiscalizadores. Qual é a diferença de autoridade de trânsito para agente de trânsito? O agente de trânsito, ele está ali na rua, nas vias, no tempo, no sol, no frio, no calor, no vento. E onde que está a autoridade de trânsito? No escritório, no Detran. São os funcionários do Detran, a autoridade de trânsito. E também a Polícia Federal. Polícia Federal, autoridade de trânsito. Funcionários do Detran, autoridade de trânsito. Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil são agentes. Quem é que aplica a multa? É o agente ou a autoridade? Resposta: autoridade de trânsito. Próxima questão. Para você que está vendo esse vídeo agora, eu vou pedir aqui a autorização das pessoas da sala de aula para trabalhar com a imagem de vocês. Eu vou dar um giro com a câmera do celular. Eu quero saber se vocês me autorizam a trabalhar nas redes sociais com a imagem de vocês. Para você que não mostrar, eu vou fazer uma revisão depois, eu quero um joinha. Se não tiver um joinha, eu vou colocar um emoji. Dá um joinha lá, trabalhar nas redes sociais. Atenção, Thiago, dá um joinha aí, Thiago. Pode? Thiago, olha lá, dá um joinha ali. Isso. Tem que receber o direito de imagem das pessoas que aqui estão. Para você que já terminou a aula teórica, né, boa sorte na tua prova. Para você que estudou, não temos dúvidas da sua aprovação. Para você que é inscrito no meu canal, #ProfRonaldScrimin no YouTube, muito obrigado pela sua inscrição. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu!